Olá! Começa agora a primeira temporada do programa Carimbando Experiências, uma proposta para levar até você informações sobre o mundo do intercâmbio acadêmico e cultural. Vamos falar como planejar sua viagem, escolher o destino ideal e economizar na hora da aventura. Em média, mais de 200 mil estudantes partem por ano do Brasil para fazer intercâmbio em diversos países do mundo. Os mais procurados são Canadá, Estados Unidos e Austrália. Mas tem muita gente viajando também para lugares alternativos. Os dados estão na pesquisa de 2015 da Brazilian Education and Language Travel Association, BELTA, a associação que reúne 450 agências de intercâmbio brasileiras. Para falar sobre esse assunto, o programa de hoje recebe no estúdio o coordenador de internacionalidade da Rede Laureate de São Paulo, Guilherme Rossi, e também a radialista Bruna Bittencourt, que fez intercâmbio universitário durante um ano na University of Art and Design no estado do Novo México, Estados Unidos. Tudo bem, Guilherme? Tudo bom, e você, Rafaela? Também, tudo bem, Bruna? Oi, como tudo vai? Tudo bem, tranquilo. Então, Guilherme, conta um pouquinho pra gente. Uma pessoa que está interessada em fazer essa experiência, como que ela pode começar a procurar por isso? Vamos lá. Eu acho que o intercâmbio ele sempre pede planejamento, né? Isso é todo grande investimento de tempo, de dinheiro, grandes decisões, elas pedem planejamento. Então, um estudante que busca fazer um intercâmbio, ele tem que começar a pesquisar, né? Começar a saber o motivo que ele quer fazer o intercâmbio, se ele quer aprender um idioma, se ele quer aperfeiçoar a profissão que ele está aprendendo, se ele quer conhecer lugares, que tipo de lugares que ele gosta, começar a pesquisar um pouco sobre os países, quais são as opções. E aí vai aquela infinidade de informações, né? Então, temperatura, se você não gosta de frio, você não vai procurar um país, um destino que vai ser muito frio. Depende muito do que a pessoa procura, né? Exatamente. Qual o país que vai ter tradição naquela área que você procura, a universidade. E aí, né, começa também buscas mais específicas, né? Então, sobre a cidade, transporte, questões burocráticas, consulares, questões de aplicação para a instituição. E por que você acha que os Estados Unidos, o Canadá e a Austrália são os mais procurados? Eu acho, né, então, além de serem países, né, que eles têm uma estrutura, né, de educação bastante forte, né, universidades bastante tradicionais, que estão abertas a receberem estudantes estrangeiros, né, que são estruturados para isso. Tem um pouco também do imaginário nosso que a gente desde pequeno assiste filmes, vendo a universidade americana e os estudantes no gramado, como que é, né? Conversando. Todo mundo se divertindo. Então a gente fica um pouquinho nisso na cabeça e na hora de buscar um intercâmbio a gente acaba procurando os Estados Unidos como primeira opção. Ai, que legal. E Bruna, você ficou um ano lá. Você escolheu os Estados Unidos ou calhou porque era uma universidade muito boa? Olha, os dois, na verdade. A primeira coisa que eu pensei foi por que eu quero ir para os Estados Unidos e não outros lugares. Primeiro, infraestrutura. O que eles oferecem dentro da minha área, que é cinema, televisão, é muito maior do que se eu for, por exemplo, para o México, que era uma das oportunidades que eu tinha. Então, foi bem pela infraestrutura e pela qualidade de ensino que eu ia ter lá. E também pela cultura mundial que a gente tem hoje, que é sempre Estados Unidos, Estados Unidos. Não que os outros países não sejam bons, eles são e possuem muitas coisas boas. E eu tive a oportunidade de ver isso lá, que eu estudei com alunos do mundo inteiro e eles eram muito bons. Mas foi principalmente, eu fui pelos Estados Unidos mais pela infraestrutura do que por qualquer outra coisa. Sim, e a faculdade atingiu as suas expectativas? Eu acho que, olha, coloco a minha mão no fogo para afirmar que não só atingiu, mas como ultrapassou as minhas expectativas. Porque não só a qualidade, os professores são muito bons e eu lembro de uma frase que um deles dizia, que era, eu não sou acima de você, eu estou no mesmo patamar que você. Ao mesmo momento que eu estou te ensinando alguma coisa, eu estou aprendendo com você. Então, isso muda muito a forma que um aluno tem o contato com os professores, com o ensino, com a matéria. Isso deixa muito mais profundo a qualidade. Então, de longe, foi uma grande experiência. E aí o nível de proficiência em inglês também? Precisa ter algum básico?
Sim, o que as universidades pedem hoje é, no mínimo, né, um nível que a gente fala que é o B2 na escala, né, que seria aquele intermediário para o avançado, né. O aluno tem que estar ciente, né, que ele vai, independente disso, ele vai estudar numa outra língua, ele vai ter que apresentar trabalhos, ele vai ter que assistir aula, aprender conteúdo no outro idioma, né. Então, assim, as universidades, né, a maioria delas pedem, sim, né, um exame de proficiência e, de qualquer maneira, né, o aluno, se a universidade não pede, o aluno tem que estar ciente, né, que ele vai precisar disso até para a própria evolução dele, aproveitamento do curso. Até porque fazer uma universidade fora não é que nem o high school, né? Que você pode ir sabendo mais ou menos, porque na hora de voltar dá para recuperar. Aqui no Brasil não é bem assim, né? Exatamente. A universidade, você tem a proposta de colocar o contato profissional também, né? De você desenvolver pesquisa, de você desenvolver trabalhos. E isso você vai fazer no idioma que você está aprendendo lá, né? Que você está sendo lecionado, recebendo o ensino. Então, é de extrema importância que você consiga absorver isso até para o desenvolvimento do curso. E aí você, Bruna, teve alguma dificuldade na hora do inglês, na hora de entender? Tinha Olha, várias pessoas do mundo inteiro com você também? Tinha gente do mundo inteiro. Eu conheci gente desde da China, Índia, Tibete, México, Espanha, Turquia, Rússia. Sim, tinha gente numa sala só do mundo inteiro. Então, a dificuldade de comunicação existia sim, porque nem todo mundo fala com o mesmo sotaque. Por mais que a gente estava falando a mesma língua, tinha o sotaque de um russo falando, de um indiano, de um brasileiro, de um mexicano. Então, os sotaques dificultavam um pouco a comunicação. Mas eu não tive, não, a dificuldade na língua, porque eu fiz inglês, tive essa oportunidade de aprender a língua e anteriormente já tinha ido para os Estados Unidos. E também porque a gente tem uma prova bem difícil, posso dizer, para fazer para ir para lá. A prova era bem complicadinha, então quem ia tinha que ter um nível pelo menos intermediário para conseguir acompanhar as aulas. Sim, que legal. E como que foi a experiência em ficar em um dormitório com várias pessoas? Você aprendeu mais sobre respeito, conseguiu interagir muito bem? Sim, olha, no começo é bem difícil, porque você está acostumado a viver num país onde todo mundo tem a mesma cultura. E, de repente, de um dia para o outro, você tem que morar com pessoas de outros lugares do país, do mundo, né, que nem sempre tem a mesma cultura que você. No começo, eu lembro que eu morei com uma mexicana e uma costarriquenha. Depois entrou no lugar da costarriquenha, entrou uma americana e depois entrou uma turca e foi rodando. É muito difícil porque a cultura é muito diferente, mas você aprende a respeitar e mais ainda do que respeitar, você entende. Você pode nem sempre concordar com uma atitude de alguém, mas você entende o porquê levou essa pessoa a pensar daquela forma. Muda a sua forma de pensar também, Muda a sua né? forma não só de pensar, mas também de agir perante o próximo. O respeito que você cria com as outras pessoas, de qualquer religião, de qualquer problema social ou político, você tem um respeito maior, consegue ter um olhar um pouco mais analítico e crítico para falar, não, eu não faria isso, mas eu sei o porquê ela está fazendo. Entendi. Entendeu? E, Guilherme, o dormitório estudantil não é a única opção que você tem para viajar. Quais as outras opções que a Laurent, o intercâmbio, pode oferecer? Então, hoje, muitas universidades elas possuem, né? Aqui no Brasil até não é um hábito as universidades terem um alojamento dentro do campus. Nas universidades americanas isso é mais comum, mas também hoje, né, acho que o apoio da internet está aí, então a gente pode buscar tanto em aplicativos, né, um Airbnb, sites especializados. São formas mais baratas, São né? formas mais baratas, você pode, né, procurar uma acomodação de acordo com a sua característica. Então, sou uma pessoa que eu não quero dividir quarto, sou uma pessoa que quero muito próximo ao campus, ou não, eu não quero próximo ao campus, eu quero ficar próximo ao centro da cidade. Então, antes mesmo da viagem, você consegue fazer isso. Tem também o apoio das agências, né? Muitas agências são especializadas em intercâmbio, cuidam dessa parte logística para o estudante. Então, algumas, conhecendo as universidades, elas já têm direcionados
as acomodações para indicar para aqueles alunos, e aí facilita na parte de contrato, de pagamento, tudo mais. Nossa, muito interessante mesmo. E, gente, a gente volta no próximo bloco. Vamos fazer uma pausa rapidinho aqui. E o Carimbando Experiências, a gente volta conversando com o coordenador de internacionalidade da Rede Laurent de São Paulo, Guilherme Rossi, e a radialista Bruna Bittencourt. Olá, estamos de volta com o programa Carimbando Experiências, falando hoje sobre intercâmbio acadêmico com o coordenador de internacionalidade da Rede Laurent de São Paulo, Guilherme Rossi, e também a radialista Bruna Bittencourt. Guilherme, eu queria saber de você, a Rede Laurent, ela proporciona bolsas de estudo para alguns estudantes. Como que funciona? Como que a pessoa pode ir atrás? A questão das bolsas, elas são bastante pontuais, né? Então, hoje, existem alguns programas de incentivo, né? Que são oportunidades que são sazonais, surgem, algumas são fixas, tanto da própria rede, como também, às vezes, de parceiros, né? Então, por exemplo, o Santander Universidades, que tem bolsas fixas, né? Com vários programas, Ibero-Americana, Top China, Top Espanha. E são programas geralmente frequentes, né, que acontecem todos os anos, né, para os parceiros. E aí o aluno ficar ligado, né, conhecer, ver a divulgação, prestar atenção nas datas de aplicação, né, para o programa e preencher, né, a ficha no site, ver se ele atende todos os requisitos, olhar o edital de seleção, né? O edital geralmente é feito pelas instituições de ensino que estão selecionando os alunos, mas eles olham muito o mérito acadêmico, tudo mais. Então, assim, ter boas notas também ajuda nessa hora. Ajuda, né? Tem que ter. E, Bruna, me fala um pouquinho. Você viajou e aí você conseguiu ter algumas experiências profissionais na sua área lá nos Estados Unidos. Conta um pouco pra gente. Desde das oportunidades que a própria universidade nos oferece, né, até oportunidades que a gente conseguiu um pouquinho conhecendo através dos nossos queridos QI, aquele contatinho que você faz profissionalmente. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar como produtora de alguns music videos, como também fiz até projetos meus e contei com a ajuda de diversas... Independentes. Projetos meus, tanto para a faculdade mesmo, quanto independentes. Dentro da faculdade você recebe essa oportunidade de conseguir material e equipe qualificada para te ajudar a desenvolver projetos e a crescer profissionalmente. Sim. Então, assim, foram muitas oportunidades. Tinham gravações que eram feitas dentro da universidade ou até mesmo fora, mais perto, onde a gente podia visitar, podia conhecer, perguntar. Tinha uma aula que era só para conhecer profissionais da área, que eles iam e davam palestras e respondiam qualquer pergunta que você fizesse. Então, legal. Na área profissional ali, as experiências que eu e outras pessoas que fizeram, tivemos gratificante. E todos esses trabalhos independentes que você fez, você conseguiu os contatos lá nos Estados Unidos mesmo? Não saiu do Brasil com nenhuma proposta, nem nada? Não, no Brasil eu não saí com nenhuma proposta de trabalho, nem nada. Eu fui como estudante, tanto que o visto de estudante não dá oportunidade de trabalho profissional. Todos os trabalhos que eu fiz com outras equipes eram independentes, tanto dentro quanto fora da universidade, e as propostas nasceram dali, da amizade, do que um precisa do outro, e aí vai uma necessidade ali, outra aqui, vai juntando conhecimentos. E você voltou para o Brasil e percebeu alguma diferença no seu currículo na hora de conseguir um emprego, uma entrevista? Com certeza, é um peso enorme que isso causa. Não sei se, por um lado é ótimo, por outro eu não acho tão legal, porque eu acho que o brasileiro devia aprender a valorizar um pouco mais o que temos aqui dentro do país, porque, por exemplo, onde eu estudei aqui em São Paulo, tem uma qualidade boa, mas não é tão valorizado quanto nos Estados Unidos, não é? E eu acho que isso é um erro, porque nós temos profissionais bons no Brasil também, mas faz uma diferença enorme no currículo, porque além da experiência profissional, você tem uma experiência
de vida, uma experiência pessoal, isso agrega no seu momento de mais. trabalho. Então, quando eles olham, eles veem uma coisinha a mais, um detalhezinho a mais, que com certeza te destaca perante outros candidatos. Sim. E Guilherme, na hora que as pessoas te procuram para fechar uma viagem, por exemplo, você nota que elas estão mais atrás das experiências ou porque o mercado de trabalho exige um pouquinho disso? Eu acho que é um misto das duas coisas, né? O aluno o jovem, né? Ele busca viver essa experiência, ter esse contato, quer viajar, quer sair da casa dos pais um pouco, quer conhecer outras culturas, lugares. Mas eles estão cada vez mais cientes, né, da importância, do peso que de ter um intercâmbio, de ter uma vivência internacional no currículo causa, né, na hora da colocação profissional. A gente tem pesquisa hoje que fala que, né, a pessoa que tem uma vivência internacional, ela chega a ganhar até 50% a mais do que aquele que não tem essa qualificação no currículo. Porque as empresas, né, elas buscam esse contato, eles buscam esse skill, né, do funcionário, de ter essa capacidade, né, de conviver com outras culturas. Comunicação também, né? Você aprende a perder a vergonha. Exatamente. E assim, a pessoa que é colocada num programa de intercâmbio, ela sai da zona de conforto, né? Ela sai daquele... Né, não tem mais a padaria do lado de casa, não conhece mais como é o transporte, não tem a família ali, não tem aquele suporte. Então, ela é tudo novo. Então, ela vai ter que buscar uma nova padaria, ela vai ter que buscar um novo lugar, ela vai ter que se virar num outro idioma. Sim. E isso cresce a pessoa pessoalmente e profissionalmente acaba refletindo. Né? E você, já teve essa experiência? Eu já. Como eu trabalho desde cedo, né, desde os meus 18 anos, sempre fiz estágio, trabalhei, depois fui efetivado, eu não consegui ficar um tempo muito longo, mas acho que durante 3 férias minhas eu juntei o meu mês de férias e fui ficar no exterior, fazer curso de idioma, tudo mais. Eu sou um apaixonado por viagem, sempre que posso, agora estou em algum lugar, conhecendo novos lugares. Foi? Eu fui para Londres, né, nessas que eu fui para estudar, eu fiquei em Londres as 2 vezes. Ah, que legal. As 3 vezes, na verdade. Você pensa em fazer de novo, Bruna? Olha, sim. Eu estou, na verdade, já procurando uma segunda graduação no exterior, um pouquinho fora da minha área, um pezinho ali fora, não é exatamente Em que área? Eu estou indo para a área da moda agora. Olha. Então, eu estou pensando numa possibilidade de estudar uma segunda graduação ou até mesmo um mestrado dentro da minha área. Eu tenho essas duas possibilidades aí que eu estou estudando, ver qual é melhor no momento, nessa crise econômica que a gente está mundial. E por que moda, assim? Você decidiu parar um pouco? Eu gosto muito de moda e eu gosto muito da mídia. O poder, eu vejo o poder que a mídia tem perante a sociedade muito grande, cara. E eu preciso disso, eu preciso ir um pouquinho fora da minha área de conforto, que é a rádio e TV. Então, o que eu me identifico mais acabou sendo moda, então eu tô nessa pesquisa, mas não que eu vá para ela. É o que você quer. Né? Se coincidir de eu ir para moda, ótimo, mas se eu conseguir um mestrado, também ótimo. O problema é a dificuldade de encontrar um mestrado dentro da área de comunicação no exterior. É muito difícil, muito mais difícil ainda se for uma bolsa de estudo. Sim. Gente, para finalizar, o programa já está acabando. Queria que vocês falassem uma dica assim, que vocês dão para quem quer ter essa experiência, mas tem muito medo. A dica que eu dou sempre fazer tudo com muita antecedência, buscar informações. Hoje a internet está aí, as pessoas são cada vez mais conectadas. Pelo seu computador, pelo seu celular, você consegue descobrir tudo que você precisa. Utiliza o International Office da universidade, conversa com quem já foi, conversa com o seu professor. E acho que tendo tudo direcionado é muito mais fácil. Você, Bruna? Se tá com medo, vai com medo mesmo. Só vai. Só vai, porque é uma oportunidade única que vai ter. E é o que ele falou, você tem a internet aí na sua frente, você pode conhecer o lugar em 2 segundos. Você pode... Só que estar ali pessoalmente é totalmente diferente. Então, engole esse medo, enfrenta o mundo, que ele é muito maior do que a gente imagina.
Ai, gente, muito obrigada, então, pelas dicas, pela entrevista, por terem vindo aqui no estúdio. E, bom, para finalizar, quero agradecer aqui o Guilherme e a Bruna por terem vindo. O programa Carimbando Experiências fica por aqui e até a próxima edição.